Capítulo 16 Purificados pelo Fogo. Em menos de 2 semanas, recebi uma carta de Gary. Ele agradeceu as últimas informações que lhe dei a respeito da Sra. Ellen e me disse que tinha uma surpresa para mim. Mas ele só me revelaria quando nos encontrássemos no casamento de Roger, que estava previsto para dali a 3 meses. O comunicado oficial deveria chegar em breve, pois a data da cerimônia já tinha sido escolhida, 6 de fevereiro de 1916. Entre outras coisas, ele me contou que não sabia muito bem como andavam os preparativos, porque, além de estar um pouco distante de sua família em Berry Springs, o casamento aconteceria em Riverside, o lugar em que morava a família da noiva. Ainda bem que vai ser em Riverside, pensei. Eu estava torcendo para ser na cidade dos pais de Mary, porque seria mais fácil convencer meu pai a ir. Pelo menos ficava na Califórnia. Além do mais, poderíamos aproveitar e fazer uma visita à tia Glenda. Ela morava em Beaconsfield, que ficava no caminho para Riverside. Dessa forma, a viagem não se tornaria tão cansativa. Quando encontrasse um momento apropriado, eu daria a sugestão para meus pais. Não queria perder nem um minuto para continuar lendo a carta de Gary. Para que você não se sinta tão ansiosa até lá, escreveu ele, estou lhe enviando pesquisas sobre o trabalho da Sra. Ellen em Battle Creek. Creio que as informações a ajudarão a entender o cenário em que ela e o marido estiveram inseridos e como a obra que eles realizaram em minha cidade natal foi de grande importância. Você também vai perceber como foram trágicas as consequências colhidas pelos líderes da igreja quando não deram a atenção necessária aos conselhos da Sra. Ellen quanto aos procedimentos de nossas instituições em Battle Creek. Mas isso você vai descobrir por si mesma, quando ler as 4 longas páginas anexas. Espero ter correspondido às suas expectativas, estimada amiga. Peguei as folhas de papel fino e conferi o número de páginas. Como o inverno já dava seus primeiros sinais e o dia estava bem fresco, peguei no armário uma manta leve para colocar sobre meu colo. Sentei-me na confortável poltrona que ficava no escritório do papai e cobri meus pés com tecido macio. Então comecei a leitura. Era notável o capricho de Gary em sua escrita. Querida Ana Beatrice, cumprindo minha parte, apresento-lhe as informações referentes ao período em que o casal White viveu em Battle Creek, bem como o relato dos acontecimentos que tiveram lugar num passado não muito distante e que modificaram completamente a história de minha singela cidade. Vou tomar como ponto de partida a mudança da gráfica da casa alugada em Rochester, Nova York, para Battle Creek em novembro de 1855. Apesar das dificuldades para manter a impressão da verdade presente, a equipe coordenada por Tiago e Ellen White avançava pela fé. Ellen ficou tão animada com a mudança para Battle Creek que se referiu a esse período como o tempo em que o Senhor começou a mudar a sorte deles, a começar pelas instalações da gráfica, que agora funcionariam numa pequena casa construída pelos amigos que apoiavam o trabalho ali. Ficava na esquina sudeste das ruas Washington e Principal, na extremidade oeste da cidade. Além de proprietário, Tiago passou a ser também o administrador da humilde editora. Uma associação foi formada para dividir com ele o pesado fardo. A mudança fez bem a todos. Os funcionários estavam felizes e pela primeira vez em alguns anos puderam receber salário regular e alugar seus próprios quartos. A família White, composta por Tiago, Ellen e os 3 filhos, Henry, de 8 anos, Edson, de 6 e Willie, com apenas 1 ano e 6 meses, mais as 2 moças que ajudavam em casa, Clarissa Bonfoy e Jenny Fraser, puderam finalmente ter um lar. Não precisavam mais dividir o espaço da casa com o prelo, nem com as acomodações de toda a equipe de funcionários. No começo, moraram num chalezinho alugado, mas depois conseguiram comprar 2 lotes na rua Wood, onde construíram uma casa na qual moraram por 6 anos. Cabe aqui um detalhe sobre a Sra. Ellen que acho que você vai gostar de saber. Diz respeito à criatividade e à economia
que sempre a caracterizavam. Eles moravam numa casa nova, mas o dinheiro era escasso e faltavam algumas mobílias e acessórios. Por exemplo, só havia tapetes na sala de estar, no andar inferior e no quarto da frente do andar superior. O chão da cozinha tinha apenas 2 camadas de tinta marrom, e o chão dos outros cômodos não tinha tapete nem pintura. E aqui sugere a surpresa. Quando não estava viajando ou escrevendo, a senhora Ellen gostava de se distrair trançando e costurando tapetes de tiras. Possivelmente ela aprendeu essa arte com a mãe, Eunice, pois 2 de suas outras irmãs também faziam os tais tapetes. Olhei para o chão do escritório e contemplei um tapete de tiras coloridas, que vovó havia feito e dado de presente à mamãe no inverno passado. Imaginei a senhora Ellen sentada tranquilamente, fazendo tapetinhos de tiras. Mais uma informação que me fez admirar ainda mais a mãe de Ellen também. Eu já havia lido que Ellen apreciava cuidar do jardim na época da primavera e do verão, e esse era também um passatempo que sua mãe amava. Acho que a mãe de Ellen foi uma bênção em sua vida e a influenciou de maneiras positivas. Não pude deixar de rir quando li o parágrafo seguinte da carta que Gary mencionou que Tiago White não apreciava muito esse dom artístico da esposa, pois ele se preocupava com sua saúde, e pensava que, em vez de tecer tapetes, ela deveria descansar em seus raros momentos livres. Ele até chegou a compor um hino, que dizia mais ou menos assim: quando Jesus voltar e nos levar ao céu, lá não haverá tapete de retalhos, não haverá tapete de retalhos. Mas tinha sido justamente com a venda daqueles tapetes que as despesas para o tratamento de saúde de Tiago puderam ser pagas algum tempo depois. Gary descreveu com precisão como a obra cresceu em Battle Creek nesse período, e como as 3 importantes instituições, Rivel and Herald, o sanatório e o colégio de Battle Creek, tinham sido estabelecidas em grande parte por causa das visões de Ellen e do talento de Tiago como organizador. Acompanhei a narrativa emocionante de como, mesmo depois de ter se mudado de Battle Creek, a senhora Ellen continuou se preocupando e aconselhando os que ali se encontravam. Como a comunidade de adventistas cresceu muito por conta das instituições, acabou havendo uma maior centralização de poder, o que provocou também a decadência espiritual na região. Diversas vezes, por volta de meados de 1880, a senhora Ellen aconselhou que as instituições saíssem de Battle Creek. Apenas os administradores do colégio deram ouvidos aos seus conselhos, razão inclusive porque agora ele funciona em Berry Springs. O Emmanuel Missionary College era exatamente o antigo colégio de Battle Creek, mas o sanatário e Rivel continuaram ali, contrariando os conselhos que foram dados por inspiração divina. Mesmo no período em que esteve na Austrália, a senhora White continuou enviando cartas de advertência a Battle Creek. Cruzando as informações que eu tinha sobre o desentendimento que surgiu por causa das novas ideias do Dr. Kellogg com o período em que mais a senhora Ellen alertou os líderes em Battle Creek, foi possível constatar que o sanatório pegou fogo exatamente nesse tempo. Era óbvio que Deus estava profundamente triste com o que estava acontecendo ali. Havia pessoas muito capacitadas, mas que estavam mais inclinadas a fazer o que consideravam certo do que seguir o que a luz divina indicava. Gary contou que no fim de 1901, quando Ellen White já havia regressado da Austrália, depois de um período de 9 anos fora, ela preparou um testemunho de advertência que foi apresentado numa reunião dos administradores da Rivel. Apesar de ter se tornado uma grande editora, com os equipamentos mais modernos de todo o estado do Michigan, a Rivel estava com dívidas. Por causa disso, aceitava imprimir trabalhos comerciais, cujo conteúdo era prejudicial até mesmo ao passar pelas mãos dos funcionários. A carta era praticamente uma sentença. Ela dizia: tenho quase tido receio de abrir a Rivel, a revista oficial da igreja, e ler a notícia de que Deus purificou a editora pelo fogo. Foi muito triste ler que um ano depois, em 30 de dezembro de 1902, a Rivel and Herald pegou fogo.
A causa do incêndio não pôde ser detectada. Por ironia, naquele mesmo dia, como o seguro precisava ser renovado, o inspetor de incêndio tinha examinado a fiação e todas as outras fontes que poderiam representar o risco, e não havia encontrado nenhum problema. O relatório dizia que estava tudo em ordem. A origem do incêndio era óbvia: o desagrado de Deus. O temor de Ellen White se tornou realidade. No dia seguinte, ela recebeu um telefonema do gerente da Pacific Press, a editora que fica na Califórnia, informando o ocorrido. A notícia não surpreendeu Ellen. Poucos dias antes, ela havia tido uma visão na qual vira uma espada de fogo sobre Battle Creek. A espada se voltava para uma direção e depois para outra. O sanatório de Battle Creek pegara fogo em fevereiro e a Riviera and Herald em dezembro do mesmo ano, em 1902. Dessa vez, os líderes resolveram seguir os conselhos da Sra. White e descentralizaram as instituições. A Riviera and Herald e a sede da Associação Geral se mudaram para Tacoma Park, Maryland, e foi construído também o Sanatório e o Hospital Washington. O relatório de Gary terminava com as seguintes palavras: por que era tão seguro seguir os conselhos daquela senhora já idosa? Porque ela estava tão ligada a Deus que ele transmitia suas mensagens por meio dela. Ellen White era mensageira do Senhor. Ana, creio que nunca foi tão apropriado para o nosso tempo o verso bíblico de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não tive dúvidas de que Gary se tornaria um excelente ministro, e por que não dizer um escritor com um futuro promissor.